Bom dia a todos. Bom dia. Professor Fernando Alves, professor de português, policial militar em Jacareí, professor desde 2012 de cursos preparatórios. O foco normalmente tem sido os preparatórios de polícia, civil, militar, Tribunal de Justiça. Então, VUNESP está muito na massa. A gente está acompanhando muito o VUNESP. E português é uma matéria que faz a diferença. Por quê? Normalmente, a maior parte da prova é português. E muitos alunos não estudam português. Deixa para estudar direito, porque acha, eu vi português na escola, eu sei português. De fato, acaba por ser muita interpretação de texto, metade da prova de português é interpretação de texto, então o aluno consegue se virar. Quem não estuda o português até consegue se virar, mas leva 4, 5 vezes mais tempo do que quem se prepara. Aí depois não consegue responder as questões, as questões de matemática e direito. Então quem faz o cursinho, quem se prepara, às vezes olha para uma questão de português que você tem ali uma média de 2 minutos para responder e responde em 30 segundos. Sobra muito tempo, né? Aqui no curso de português a gente canta musiquinha, questões difíceis como as conjunções subordinativas concessivas. São questões enormes, com palavras difíceis. Aí a gente canta uma musiquinha de 10 segundos e mata a questão. E enquanto os outros alunos que não se prepararam estão lá, quebrando a cabeça e perde tempo na matemática. Sabe aquela prova que você fala assim, ó, saberia essa prova aqui todinha. Se tivesse mais umas 2 horas de prova, você conseguiria responder? Mas não tem, né? Um dos critérios é apertar o tempo. Então, não adianta. Então, você tem que se adequar ao tempo. Joia? Vamos começar então? Esse aqui é o edital das polícias, que também é o do Tribunal de Justiça. Então, muitas provas, prova da Polícia Civil, Polícia Militar, maioria das prefeituras, prova do oficial de justiça, escrevente, tá? A maioria dessas provas tem esse corpo de português. Leitura e interpretação de textos, sinônimos e antônimos, sentido próprio e figurado. Esses 3 itens é metade da prova de português. Quem quiser anotar, ó, interpretação de texto é metade da prova de português. Joia? Então, se a sua prova de português tem 20 questões, 10 são esses 3 itens aqui, ó. Interpretação de texto, sinônimos e antônimos, sentido próprio e figurado. E o que a VUNESP costuma trazer? A VUNESP costuma fazer assim, ó. 1/3 da prova é fácil, 1/3 da prova é médio, 1/3 da prova é difícil. Então, de 10, umas 3 ou 4 vão ser fáceis, umas 3 médias e umas 3 difíceis. E então já dá para sair na frente quem consegue fazer isso mais rápido, tá bom? Dica para interpretação de texto: lê o texto 2 vezes. A primeira lida que você dá no texto é como se você chegasse num salão de festas, que se você foi convidado, aí você vai olhar assim o salão, aí você fala, olha, ali eu não quero sentar porque é perto do banheiro, aqui eu não quero sentar porque é perto da banda, aqui eu não quero sentar porque eu não gosto daquela pessoa. Aí você começa a ler, então você começa a ver que tipo de texto que é. É um texto literário ou não literário? O que é isso, texto literário ou não literário? Ó, texto literário é um texto que tem letras, texto não literário é o texto que tem figuras, charges. E tem um texto misto, que é literário e não literário ao mesmo tempo, charge com palavras, não é? Então, você começa a ver que tipo de texto que é. É um texto difícil, é um poema, é um texto que fala de uma crônica, assim, o dia a dia do autor. Tem texto que é gostoso de ler, você dá até risada. Então, a primeira lida é só para isso. A segunda lida, você começa a fazer criação de imagens mentais. Você começa a pensar naquilo que ele falou. Por exemplo, o autor fala assim, ó. Teve uma prova da Polícia Militar que o autor falava: o principal motivo da falta dos brasileiros ao trabalho são os sintomas da gripe e do resfriado. Então você começa a pensar. Você lembra essa prova? Essa é a sua vida, né? Quando deu risada, essa é a sua vida. Então o principal motivo é... Ele não falou que é o único, certo? Ele não falou que é o único motivo. O motivo de quê? Da falta dos brasileiros, então não é da falta do mundo inteiro. Você tem que começar a pensar, ó. Você pensa assim, um cara com a camisa do Brasil, né? Aí ele faltou ao trabalho. Qual que foi o principal motivo dele faltar ao trabalho? O sintoma da gripe e do resfriado. Não é a gripe e o resfriado, é os sintomas. Palavras importantes. Você vai grifando. Na segunda lida você cria palavras mentais
Cria imagens mentais das palavras e vai grifando as coisas importantes. As coisas importantes vão se repetindo. As coisas importantes são datas, as coisas importantes também são fatos. As coisas importantes é o foco do texto. Você vai entrando no texto na segunda vez. E na segunda lida também você vai colocando o número nos parágrafos. Às vezes o texto é enorme, aí você coloca 1, rapidinho, ó. 2, você vai para o segundo parágrafo. 3, terceiro parágrafo. Porque às vezes lá na questão 16 ele fala assim, ó, na terceira linha do quarto parágrafo, aí você vai ficar contando parágrafo? Não, você já colocou 4. Aí você vai lá na terceira linha, tá bom? Então, ó, interpretação de texto vai ser isso aí. Outra coisa, mesmo que você não concorde com aquilo que o autor falou, não é hora de concordar nem discordar. É hora de entender, tá bom? Se ele falar assim, ó, Palmeiras não tem mundial, fala, que isso? Claro que o Palmeiras tem mundial, primeiro campeão mundial, 1951. Não é para ficar brigando com ele. É se cair uma pergunta lá assim, ó, o autor disse que o Palmeiras não tem mundial? É, ele disse, tá? Outra coisa importante sobre a interpretação de texto. Tem hora que ele vai falar assim, ó, o texto diz, aí você vai lá no texto. O autor diz, mesma coisa. Agora ele fala assim, ó, segundo opinião do autor, aí você procura aqueles parágrafos, aquelas palavras que ele fala assim, ó, infelizmente, os brasileiros têm faltado ao trabalho. É uma opinião dele. Então, quando você se deparar com essas palavras, infelizmente, graças a Deus, você já faz um círculo nela e coloca assim, ó, opinião. Que quando ele pergunta a opinião do autor, você vai nela. Tá bom? É fácil, tranquilo. Outra coisa, chegou nas alternativas, a interpretação de texto. Cuidado com os enunciados das questões. Tem questão que é muito fácil, tá na cara, mas ele fala assim, ó, de acordo com o texto, pode-se afirmar que, ele quer a correta. Ou então ele fala, não pode-se afirmar que, é incorreta. Ou então ele fala assim, ó, de acordo com o texto, todas estão corretas, exceto, ele quer a incorreta. Cuidado com isso, ele quer a correta ou incorreta. Cuidado com o enunciado. Existe uma macumbinha que a gente faz que é assim, ó, ele quer a correta, correta, correta. Fala 3 vezes, aí você vai lá e acerta correta. A incorreta, incorreta, incorreta. Não tem erro, tá bom? Aí, partir pro abraço. Aí você chega nas 5 questões, 3 são absurdas. A gente fala que é a absurda, a abmuda e a abcega. Você elimina essas 3 já. Vão ficar na dúvida em 2. Ou uma vai estar incompleta, a outra vai estar mais completinha. Ou uma vai estar com palavras demais. Imagina, ó, eu falei várias vezes aqui que o principal motivo do brasileiro faltar ao trabalho são os sintomas da gripe e do resfriado. Aí a letra C está dizendo isso, exatamente isso. E a letra D, que você não eliminou ainda, fala assim, ó, o principal motivo dos brasileiros faltarem ao trabalho é pneumonia. Ele falou pneumonia no texto? Não, já elimina. Palavras demais, tá bom? A VUNESP, ela costuma fazer isso aí. Palavras demais, palavras de menos. Tá joia? Então, isso aqui, metade da prova, a dica foi isso aí. Quem fizer o cursinho vão ter muito mais dicas. A gente tem aula, uma aula de 2 horas ou 3 só falando de dicas disso aqui. Muito melhor. Falando de conjunções dentro do texto, o que você tem que prestar atenção. Então você vai ficar muito fera em português, tá? Eu garanto que quem fizer aula comigo no cursinho vai se apaixonar por português. Vai querer ser professor de português depois. Depois, ó, pontuação. Pontuação cai em toda a prova, pelo menos uma questão. E a gente vai ver daqui a pouquinho aí, o material que eu trouxe para vocês. Classes de palavras. Quem não conhece, olha isso aqui, ó, classes de palavras. Ah, vou estudar depois, é um assunto só. Olha quantos assuntos são, ó. Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção. Ainda falta artigo e interjeições. Interjeição de tão fácil que é, não cai na prova. Deveria cair. E artigo, tem cursinho que nem dá, porque não está previsto. Mas eu acho muito importante artigo. Através das regras de artigo, você vai saber matar a questão de crase, de concordância nominal. Então, o nosso cursinho começa com artigo, inclusive, tá bom? Que você lá na frente você vai saber usar. Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal. Não tenham medo disso aqui, ó. Concordância verbal. O que significa? Escreve aí, ó, concordância verbal. O verbo que tem que concordar com alguém, joia? Concordância verbal. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. É isso. Grava isso. Vai embora hoje no ônibus pensando assim, ó, concordância verbal é que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Vai que você pega o busão hoje para ir embora, encontra uma senhorinha e ela pergunta, você está estudando? Tô. Tira uma dúvida, o que é concordância verbal? Você fala, ô, dona Clotilde,
é que o verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. Só isso. Depois a gente vai ver umas frases que não tem sujeito. E aí? Aí o verbo não concorda com ninguém, fica invariável. Tá bom? E concordância nominal? Aqui é o contrário. As palavras que tem que concordar com o nome. E a gente vai ver que palavras que são essas no curso. São os adjuntos adnominais. As palavras que estão juntas do nome, tá? Concordância verbal, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Concordância nominal, as palavras concordam com o nome, concordam com o substantivo. Tranquilo. Questão de concordância nominal parece erro de digitação. Tá? Você vai ver assim, ó. Os navios estavam atracados. Os navios estavam atracados. Parece que ele errou na digitação. É muito fácil, tá bom? Regência. Regência vai ter muito a ver com preposição. Tá? Quem gosta, gosta de. Quem vai a. Quem obedece, obedece a. Tá? Então aqui é tranquilinho também. Regência tem a ver com preposição. Colocação dos pronomes. Vou dar umas dicas hoje, mas tem uma aula exclusiva disso aqui. E crase. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Não é? Lembra muito a nossa polícia. Todo mundo tem um fascínio. Ou ama ou odeia, né? Então, nós estamos do lado dos que amam. Vamos começar? Dicas. Verbos. O que a Vunesp gosta de cobrar de verbos? Ela gosta de cobrar tempo. Tá bom, a Vunesp também cobra vozes. Sim, voz ativa, voz passiva, cobra. A Vunesp também cobra se o verbo está nos modos, modo imperativo, só que isso é muito fácil. O que ela está cobrando muito mais nas provas é o tempo. Se o verbo está no pretérito, que é o passado, no presente ou no futuro. Futuro do pretérito ou futuro do presente? Joia? Tranquilo isso aqui, tranquilo. E ela adora cobrar isso aqui. Ela adora. Vou falar um pouquinho aqui, ó. Nas provas dos militares, ESA, SpaceX, dos militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, ele pode perguntar, ou então nas provas da prefeitura, das prefeituras, a banca pode perguntar assim, ó, escrevam qual dos verbos está no pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Na Vunesp, não. Nas provas das polícias, do Tribunal de Justiça, não. Ela vai dar uma frase começando com o verbo e depois tem outra oração, né? Duas orações. Os verbos têm que concordar. Vão ser igual a questão que a gente vai ver daqui a pouquinho, é a questão 1, tá bom? Só para a gente anotar aqui, ó, pretérito é o passado. Então anotem, por exemplo, esses dois tipos de verbo aqui, ó. Soprou, imagina, o vento soprou e o vento soprara. O vento soprou e o vento soprara. Não é soprará que esqueceu de pôr acento, não é futuro. É uma das formas do passado, tá bom? Então, não vou entrar em detalhe qual tipo de pretérito que é esse aqui, mas é uma das formas de passado que pode cair na nossa prova. Presente, tranquilão. E o futuro? O futuro do pretérito, que é a lousa, né? O futuro do pretérito, os verbos terminam com ia. Os verbos terminam com ia. Isso aqui a Vunesp adora, tá bom? Isso aqui vai ser importante pra gente na colocação pronominal. Lembra disso aqui? Daqui a pouquinho eu vou falar de colocação pronominal. Os verbos que terminam com ia é futuro do pretérito. Você volta na sua mente no passado, porque é impossível voltar no passado. Imagina um futuro que não existiu. Você fala assim, ó, eu não sabia cantar, mas se eu soubesse, eu cantaria naquela festa. Joia? Então é o futuro do pretérito. Os verbos que terminam com ia. A Vunesp gosta de perguntar assim, ó, das frases abaixo, qual verbo que está apresentando uma hipótese, uma possibilidade, uma dúvida? Ela fala das frases abaixo, qual verbo está expressando uma hipótese, uma possibilidade, uma dúvida? Normalmente são os verbos que terminam com ia. Já procura rapidinho lá os verbos que terminam com ia, dá uma lida, aí ele fala assim, ó, por que eu deveria apagar a luz? Por exemplo, é uma dúvida, ó, certo? Uma possibilidade, ó, se tivesse dinheiro, o governo investiria no ensino. É uma possibilidade, uma hipótese,
Tá vendo? Então a VUNESP adora fazer essa pergunta, hipótese, possibilidade, dúvida, jogar no IA, que a gente vai ver depois que é o modo subjuntivo isso aí, no cursinho, para quem fizer o cursinho. E o futuro do presente é o futuro mesmo, coisa que vai acontecer. Tranquilo? Podemos tocar para frente? Primeira questão aí que tem com vocês. Assinale a alternativa em que, reescrita a frase, qual frase? Ó, a natureza é algo sagrado, em que nunca se deve intervir. A natureza é algo sagrado, em que nunca se deve intervir. Tem os verbos corretamente conjugados. Aqui vai estar interferindo em muita coisa, vai estar falando de muito assunto. Vamos ler a letra A, ó. A natureza possuía algo sagrado. Ia, hein? Futuro do pretérito, talvez. A natureza possuía algo sagrado, em que nunca se interviu. Que é isso? Ela possuía, em que nunca se interviu. Vamos ver a B. A natureza possui. Existe possui? Possui, né? Já risca a letra B. Faz um risco nela para facilitar o seu cérebro. Existe o outro possui? A letra E. Já risca as duas, ó. Facilitar para você acertar. Então, estamos a letra A. A letra A ainda não eliminamos. Vamos ver a B. A natureza possui, já eliminamos. A letra C. A natureza possuirá, no futuro, algo sagrado, em que nunca se interverá. É assim que fala? Nunca se intervirá. Ó, a C já foi embora também. A D. A natureza possui algo sagrado, em que nunca se interveio. É a A ou a D? Agora vamos ver, ó. Em que nunca se... A letra A. A natureza possuía algo sagrado, em que nunca se interviu. Aqui fala interviu. E a D, a natureza possui algo sagrado em que nunca se interveio. E agora, hein? Para quem não sabe, vai chutar. Já eliminou 3, já tá bom. 50% de chance. Mas vamos tentar chegar nessa resposta? É o seguinte, ó. Existe o verbo ver, de olhar. Vou tentar desenhar um olho aqui, ó. O verbo... Nossa, ficou sinistrão, né? O verbo ver de olhar, ó. Olhar. Deixa eu ver aqui. A natureza possui algo sagrado em que nunca se interviu. Ele viu. Jóia. Se eu for colocar o verbo ver no passado, ele vai falar viu. E tem o verbo vir. O carinha andando assim, ó. Tá andando pra frente, ó. Nariz pra lá. O verbo vir é de ir e vir. Quando ele vem, eu não falo que ele viu. Eu falo que ele veio. Ele veio. Joia? O ver, viu. E o vir, veio. Inclusive, isso aqui vai dar uma embananada depois em outras situações também. Quando eu falo assim, ó. Se você ver teu pai, dê um abraço nele, ou se você vir? Se você vir teu pai, dê um abraço nele. Se você vir teu pai, dê um abraço nele. Tá bom? Aí o verbo ver vira vir, nesse momento. Então na aula a gente vai ver tudo isso aí com detalhe. Mas nessa questão aqui, ó. Se fosse ver, terminaria com viu. Aí a A estaria certa. E se fosse de ir e vir, terminaria com veio. Aí a D estaria certa. Vamos pensar? A natureza é algo sagrado em que nunca se deve intervir. Chegar até lá, mexer, modificar. Chegar até ela, mexer, modificar. Tem a ver com ver ou tem a ver com chegar, de vir, ir e vir? Ir e vir, não é? Então não está vendo, não é a mesma coisa falar assim, ó, eu revi a matéria, é que eu vi de novo. Agora, intervir é ir até lá e fazer de novo, mexer nela. Então, veio, letra D. Tá bom? Então a gente eliminou as absurdas, depois a gente ficou com duas, que não são absurdas. Aí você pensou um pouquinho, será que intervir tem a ver com ver ou tem a ver com ir até lá? Ir até lá, ir ou vir. Aí termina com veio. Belezinha? Letra D, a primeira. Número 2. Alguma dúvida aí? 2. Alternativa que reescreve o trecho conjugando os verbos de acordo com a norma padrão.
Outra coisinha que a VUNESP adora, pessoal. Olha a questão aqui, ó. Os que obtiverem as melhores notas tiverem aulas extras. Estranho, né? A B. Os que obterem as melhores notas irão ter aulas extras. Os que obteram as melhores notas tiveram aulas extras. Os que obtinham as melhores notas tivessem horas extras. E os que... Opa, aqui faltou. Os que obtivessem as melhores notas teriam aulas extras. Então vamos lá, ó. Vamos ver a letra A, vamos ver se já tem absurdas. Os que obtiverem, no futuro, melhores notas, tiverem aulas extras? Vocês acham que faz sentido isso aqui? Não, então a A a gente já tira ela daqui já. B. Os que obterem as melhores notas irão ter aulas extras. Ah, também na dúvida, vou deixar ela por enquanto. C. Os que obteram, será que obteram ou obtiveram? Já estou na dúvida, ó. Obteram ou obtiveram? Obtiveram. Obtiveram. Os que obtinham as melhores notas tivessem horas extras? Também não, né? E os que obtivessem as melhores notas teriam aulas extras. Vamos lá, ó. Os que obterem ou obtiverem também? Estou na dúvida. Não sei conjugar o verbo obter. A VUNESP adora mexer com dois verbos, ó. Os que terminam com ter e os que terminam com por. Ela vai falar se os alunos se recompossem ou se recompusessem. Tá vendo? Recompor, termina com por. Obter, obtivessem, obterem, termina com ter. Eu não sei conjugar o verbo obter, mas eu sei conjugar o verbo ter. Vamos ver como é que fica? Os que terem as melhores notas, assim que eu falo? Se fosse só o verbo ter, ó. Os que terem as melhores notas irão ter aulas extras? Como é que eu falo então? Os que tiverem. Os que tiverem. Então isso aqui já está errado, porque ele quer de acordo com a norma padrão. A B já foi embora. Os que obteram. Vamos pensar o verbo ter no passado? Os que terão as melhores notas? Os que tiveram. Ah, aqui está faltando o i. Estou vendo que está estranho. Os que obtiveram. Os que obteram. Obtiveram. Está errado também. Então vai sobrar a E, que eu não coloquei aí. Vamos ler como é que ficou a E? Os que obtivessem as melhores notas teriam aulas extras no passado. Tá joia? Só sabendo conjugar o verbo que termina com ter é igual ao verbo ter e que termina com por é igual ao verbo por. Beleza? Letra E, aí. A VUNESP vai dar muita questão assim na prova. Ou que termina com ter ou que termina com por. Tranquilo? No caso, o E é os que tivessem, né? E, os que obtivessem. Tanto, vamos conjugar o verbo tiver? O verbo ter, ó. Os que tivessem as melhores notas teriam aulas extras. Não é assim? Então é só tirar o ob. E a gente chega na resposta. Então, verbo é isso. Dicas. Dica rápida. Isso aí. Tempo e verbo que termina com ter e com por. Tranquilão? Outra. Agora, pronomes. Já volto aqui, ó. Número 3 aí. Assinale a alternativa em que o pronome indicado entre parênteses substitui corretamente a expressão destacada e está adequadamente colocado na frase. Então, na hora de ler, assinale a alternativa em que o pronome indicado entre parênteses substitui corretamente. Ele quer a correta. Joia? Vamos lá. A lei permite que funcionários de escolas adquiram armas. Será que é lhes adquiram? Ou é as adquiram? Joia? O projeto inclui medida que cria programas de saúde mental. Cria-lhes ou cria-as. Vamos ver como é que é isso aí. Se é as ou lhes. Então, a dúvida que a VUNESP está trazendo em todas as provas, que está caindo em todos os concursos, é quando que eu uso o e o a e quando que eu uso o lhe. Tá vendo, ó? Aqui eu tenho que usar o lhe ou o a. Aqui eu tenho que usar o lhe ou o a. A, o ou lhe. O que eu tenho que usar? É isso aqui, ó. Primeira
Primeira parada é saber isso aí. E vamos ver como que funciona isso aí? É fácil, ó. Quando que eu uso o e a? Quando a palavra que eu vou substituir é o objeto direto. Olha aqui a frase, ó. Meu tio comprou um carro. É o meu tio Mário que pagou a inscrição da polícia para mim. Meu tio comprou um carro. Regência, ó. Quem compra, compra algo. Tem preposição? Se não tem preposição, é chamado de objeto direto. Eu não coloquei a preposição a. Quem compra, compra a algo. Quem compra, compra algo. Então é objeto direto. Esse cara aqui, ó, comprou um carro. É meu objeto direto. Por quem que eu substituo o objeto direto? Eu substituo por o ou por a, depende do gênero dele. Comprou um carro, é masculino ou feminino? Masculino. Então, meu tio comprou-o. Pronto. Eu não falo comprou-lhe, porque é objeto direto. Fácil. Meu tio comprou uma moto. Quem compra, compra algo, já falamos. Uma moto, então, é o objeto direto. O objeto direto eu substituo por o ou por a. Tá? Só que moto é feminino. Meu tio comprou-a. Fácil, né? Agora, quando que eu uso lhe? Primeiro caso que eu vou usar lhe é o objeto indireto. Quando tem a preposição. Pede preposição e é só uma preposição que vai entrar nesse caso aqui, viu? Preposição a. Tem que pedir a preposição a. Se a frase pedir a preposição a, se o verbo pedir a preposição a, eu vou trocar esse camarada que chama objeto indireto por lhe. Ó, ele obedeceu à lei. Quem obedece, obedece a algo ou a alguém, não é? Quem obedece, obedece a algo, por exemplo, a lei, ou a alguém, ao chefe, ao pai, a esposa, né? Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Ele obedeceu à lei. Opa, então esse cara aqui tem preposição a, objeto indireto. O objeto indireto eu troco por lhe. Ele obedeceu-lhe. Pronto. Primeiro passo já fácil. O lhe é quando for objeto indireto, que usa a preposição a. O ou a é o objeto direto, que não usa preposição nenhuma. Tranquilo? Já dá para matar a questão. Mas tem mais um macetezinho para passar aqui, ó. Quando o verbo termina com R, S ou Z, aí eu troco por lo ou por lá. É objeto direto, que eu vou trocar o ou a, certo? Só que ele termina com R. Por exemplo, irá vender o sapato. Pergunta para o verbo. Quem vende, vende algo. Não tem preposição, é objeto direto. Objeto direto, certo? Eu deveria trocar por o ou por a. Só que o verbo termina com R. Eu troco por lo. Irá vendê-lo. Joia? Vamos ver um verbo que termina com S. Quis. Eu quis o resultado. Quem quer, quer algo. Objeto direto. Olha como é que fica. Quilo. Legal, né? Quilo. Fiz a tarefa. O verbo termina com Z. Quem faz, faz. Objeto direto. Fila. Inclusive, teve um presidente da República, não sei se foi o Tancredo, que uma vez a repórter perguntou para ele assim, ó, por que o senhor fez isso? Por que o senhor tomou essa medida, né? Aí, ó, ele deveria responder assim, né? Fiz isso porque quis fazer isso. Só que ele era muito estudado. Ele era bem conhecedor, muito diferente de alguns presidentes que já passaram por aí. Ah, ó, quem faz, faz algo. Isso, objeto direto. Quis fazer isso, objeto direto também. Só que esse verbo termina com Z e esse verbo termina com S. Olha o que ele fez, o que ele respondeu para a repórter, ó. Filo, porque quilo. Filo, porque quilo. Tá bom? Deu uma brincada ali, ó. Inclusive está errado, a colocação pronominal tem o porquê aqui, uma conjunção de causa, que vai falar filo porque o quis. Tá bom? Mas ele deu uma parafraseada ali, uma brincadeirinha com a repórter,
que não sei se ela entendeu também, tá bom? Então, ó, e se o verbo terminar com ão ou com an, que são de tons nasais? Aí você vai trocar o e a por no ou na. Olha que dica fácil, ó. Compraram a casa. Quem compra, compra algo, objeto direto. Pronto. Compraram na. E se fosse o carro? Compraram no. Né? Muito fácil isso aqui. Muito fácil. Português é belezinha, fácil. Português é para tirar 10. Vamos voltar para a questão? Assinale a alternativa em que o pronome indicado entre parênteses substitui corretamente, a macumbinha para não errar. A expressão destacada está adequadamente colocada na frase. A lei permite que funcionários de escolas adquiram armas. Quem adquire, adquire algo. Objeto direto. Objeto direto. Troco por o, a ou lê? O a. Então, ó, tá lês. Tá errado. O projeto inclui medida que cria. Quem cria, cria algo. Troco por o, a ou lê? O a. Tá lês. Errado. Com um fuzil, o estudante inesperadamente invadiu a escola onde estudou. Quem invade, invade algo. É algo, né? Quem invade, invade algo também. Então, invadiu-a. Até aqui tá certo. Depois a gente vai ver se a colocação do pronome. Até aqui tá certo. Equipamentos que transformam armas em metralhadoras são uma ameaça. Quem transforma, transforma algo. Certo? Então, as. Tá certo também. A Câmara não proibiu. Quem proíbe, proíbe algo. Não proibiu a venda, proibiu a. As três últimas, por enquanto, estão certas quanto ao uso do pronome. Agora vamos ver a colocação do pronome. Você tem que pegar o verbo. Ó, invadiu. O que está antes do verbo? Inesperadamente. É um advérbio de modo. Ele tem como se fosse um poder de atrair o pronomezinho para antes do verbo. Então tinha que ser a invadiu. Certo? Colocação pronominal. Equipamentos que transformam armas. Transformam. O verbo está aqui. Antes do transforma tem o pronome que está se relacionando a equipamentos, é um pronome relativo. O pronome relativo também tem um poder de atrair. Não é que tem um poder de atrair, tá? Durante a aula vocês vão ver que existe uma coisa na língua portuguesa que é chamada de tonicidade, para ficar bonito. Tem que colocar uma palavra forte, uma fraca, uma forte, uma fraca. Igual na música, né? Tem um músico ali, um colega meu. Então, ó, amigo meu. O que está atraindo o pronome para cá? As transforma, tá certo. E a última? A Câmara não proibiu. Proibir, só que antes tem a palavra não. Atrativo também, né? Não a proibiu, aqui tá errado, ó. Qual que é a alternativa certa? É a D. Aqui tá errado. A alternativa certa é a D. Beleza? Dá um pouquinho de trabalho, mas é assim que está caindo no concurso. Primeiro saber como é que usa e depois saber onde colocar. Eles estão fazendo muita questão assim, de 2 assuntos em uma só. Pode apagar? Olha só, essa dica aqui, demorei alguns minutos para dar. Imagina uma aula só disso aqui, depois a gente fazendo bastante exercício. Show, né? Vale a pena a gente fazer um curso. E os pronomes interrogativos e relativos são os mesmos, pessoal. Menos o cujo. O cujo eu não consigo fazer pergunta com ele, mas deixa ele aqui para fins didáticos. Ó, que, qual, quem, quanto, onde, cujo são os pronomes interrogativos quando são usados em perguntas. Fácil, né? Ó, poema. Que tiro foi esse? Não tem? Um poema? Usado em pergunta. Qual é seu nome? Quem é você? Quantos anos você tem? Onde você mora? Então, esses são os pronomes interrogativos. E os pronomes relativos? É quando esse pronomezinho, ele se relaciona com o nome que está antes dele. Igual esse aqui, ó. Equipamentos que. O que não se relacionou com o nome que está antes dele? Chama relativo. Ele faz uma relação com quem está antes dele. É só perguntar para ele que ele responde, não tem nada a esconder. Igual o Cristiano Ronaldo no comercial de shampoo, né? Porque eu não tenho nada a esconder. Ó, com quem está se relacionando? Eu me relaciono com os equipamentos. Joia? Então ele é relativo quando ele se relaciona com o nome ou o pronome que está antes dele. Só que tem uma regrinha para usar isso aqui, ó. Tem uma regrinha. O quem é somente para
pessoas. E não é qualquer pessoa, tá? Não pode ser pessoa jurídica. Ser humaninho tem que ser. Ser humaninho, tá? Então eu não posso falar assim, ó, será o STF quem julgará o ex-presidente. O STF não é uma pessoa. Existem pessoas que trabalham lá. Será o STF que julgará. Quanto? Quantidade. Onde? Só para lugar. E a gente vê cada coisa, tá? Fala assim, ó, marido e mulher vivem em discussão, onde acontece o divórcio. O que ele falou? Qual lugar? Marido, imagina a frase, ó, vamos fazer a imagem mental? Marido e mulher vivem em discussão. Onde acontece o divórcio? Cadê o lugar? Ele falou, marido e mulher vivem em discussão em casa? Sim, aí é onde? Marido e mulher vivem em discussão na loja? Aí é onde? Agora, marido e mulher vivem em discussão. Onde acontece o divórcio? Ele fazia piadas onde os portugueses eram as vítimas. Por que onde? Cadê o lugar? Ele falou de piadas, tá bom? Então não pode. Onde é só para lugar. O cujo é a ideia de posse. E o legal do cujo é que ele pega a palavra que está depois dele e relaciona com a palavra que está antes. É o único que faz isso aí. E o que e qual se relaciona com tudo. Pessoas, lugares, coisas, tá? Então vamos ver uma questãozinha aí, ó. Apagar. Tudo, pessoas, quantidade, lugar, posse. Assinar a 4. Tem um texto. Não vou ler o texto, não. Não precisa ler o texto. Observe depois do texto, eu coloquei aquela tabelinha, né? Que, qual, tudo, quem, pessoas, quanto, quantidade, onde, lugar, cujo, posse. Ao substituir o pronome onde, utilize a preposição em. Tá? É uma dica. Se você está com o pronome onde e ele pede para você trocar, coloca a preposição em. Deixa eu só, antes de corrigir essa questão aí, ó. Vamos voltar aqui, ó. Imagina essa frase, ó. A estante onde guardo os livros. Quando eu falei onde, está se referindo ao quê? A estante. Estante é um lugar onde eu guardo os livros? É, tá certo. Aí ele fala assim na questão, ó, substituindo o pronome em destaque, qual seria o mais adequado? A estante que guarda os livros, a estante a qual guarda os livros, a estante da qual guarda os livros, a estante em que guarda os livros e a estante... Ó, a VUNESP gosta de fazer isso aqui, ó. Que cuja guarda os livros. Primeira coisa, essa aqui foi a dada pra gente que é errada, tá? Não pode misturar os dois. Que cujo. Não pode. Então essa aqui você já vai eliminando. Não, essa aqui não é. Tá errado. A estante que guarda os livros. Você vai colocar o que aqui, ó. O que serve para tudo. Pessoas, lugares, coisas. Ou serve para a estante. Só que a dica que eu coloquei, o que é? Toda vez, ao substituir o onde, utilize a preposição em. Qual deles aqui que tem a preposição em? O que não tem. O a qual não tem, senão ficaria em mais a na qual. O da qual tá a preposição de. E o em que, isso aqui, ó. Essa seria a correta. A estante em que guarda os livros. Joia? Imagina que não tivesse essa aqui, ó. Em que. Fosse a estante a que. Tá errado também, né? Qual que seria a certa? Na qual. Porque aqui tá a preposição em mais o a do qual. Tá bom? Então você, toda vez que você for trocar o onde, procura uma que tenha a preposição em. Joia? Dica. Legal, tem uma aula só disso aqui também, porque cai muito. 4. Assinale a alternativa em que a palavra que, então a palavra que, pode ser substituída por nos quais. Ó, tempos terríveis esses em que vivemos. Joia? Tempos terríveis esses em que vivemos. Nós vivemos em um tempo, segundo o autor. O que está falando de quem? Dos tempos, pronome relativo, ó. Se tem a preposição em aqui, né? Tem a preposição em, vamos tentar mantê-las, porque quem vive, vive em. Muito bem.
O tempos, se eu fosse trocar por quais, ó, o quais não anda sozinho, tá, pessoal? Quais ele anda com os ou com as. O qual anda com o ou com a. Parece um pouco confuso, mas na aula a gente vai ver isso passo a passo. Veja bem, tempos é os quais ou as quais? Quando eu falo de tempos. Os quais, masculino. Então tiro o... Nossa, era para ser as. Aqui, ó. Então tiro os. Tiro as, quer dizer, os quais. Não tem a preposição em? Como que eu faço o em mais os? Nos. Pronto, já matei a questão. Assinale a alternativa em que a palavra que pode ser substituída por nos quais. Tempos terríveis esses nos quais vivemos. Tá? Por causa do em mais os quais. Em mais os quais ficou nos quais. Aqui não tem em. O que, ó? Sei lá, qual dos dois que? Não tem em. Que? Não tem em. E aqui não tem em. Para virar nos quais tem que ter o em. Beleza? Tá vendo como é que português é gostoso? Português é uma maravilha. Eu vou lá na praia e eu fico pensando em português. Tô lá na praia, deitado lá, debaixo do guarda-sol. Aí passa o vendedor de picolé, eu falo, o vendedor está vendendo na praia, preposição de lugar. Eu fico pensando nessas coisas assim. Quem vende, vende algo a alguém. Ó, esse verbo vender tem dupla regência. Colocação pronominal. É uma aula grande também. Existem próclises, mesóclises e ênclises, não é isso? Ah, que aula chata. Não é. A VUNESP, ou os concursos, eles gostam de trazer algumas coisas muito na cara pra gente. Lembra que eu falei no começo da aula do verbo que termina com ia? É futuro, futuro do pretérito. Então toda vez que for futuro, você tem que falar igual Michel Temer, mesóclise, tá? Michel Temer não fala assim, ó, eu me programaria para o projeto. Ele fala programar-me-ia, ele fala assim, programar-me-ia para o projeto, né? Se você chegar na casa do Michel Temer e falar assim, puxa, por que você não me contou isso? Ele fala, contar-te-ia se você chegasse a tempo, tá bom? Então ele fala bem legalzinho. Jesus falava assim também. Você pegar aqueles quadros de Jesus, normalmente Jesus no quadro tá assim, né, ó, com a mão assim. Então, ele fala assim também. Jesus e Michel Temer falam iguais. Os verbos que terminam com ia tem que estar no mesóclise. Tem que ser mesóclise. Tem que catar o pronomezinho e colocar no meio do verbo. Tá? Vamos ver se a gente já mata só com essa primeira dica? Questão 5. Assinale a alternativa em que a colocação de ambos os pronomes destacados. Então tem 2 pronomes em cada frase. Olha como é que os concursos estão cada vez mais difíceis, né? A colocação de ambos os pronomes destacados nas expressões está de acordo com a norma padrão. Fala de acordo, de acordo, de acordo, ele quer a correta. Nem sempre nos damos conta da importância de preservarmos-nos da exposição pública. Não tem nada do i aqui. Ainda encontram-se pessoas dispostas a fazer amigos fora das redes sociais, atitudes que traria-lhes. Errado. Pergunta para Jesus, no seu subconsciente, no seu coração. Jesus, como você falaria? Ele fala, trazer-lhes-ia, meu filho. Beleza? Então essa já está errada. Ó. Ele quer a correta, a B já está errada. Nos propomos ajudar em tudo e concentremos-nos nas causas mais urgentes humanitárias. Viam-se... Tudo bem, deixa ele aqui. Pessoas revoltosas que não tinham conformado-se. Distraiam-nos. Joia. Já eliminamos a B. Só com a dica que Jesus nos deu, tá bom? A, C, D e E. Por isso que é bom orar antes da prova também, tá bom? Para Jesus estar junto de você lá no dia da prova. Ele falava certinho. Início da frase. Não pode começar uma frase usando esses pronomezinhos. Me, se, te, o, a, lhe. Não pode. Então não posso falar assim, ó, te ligarei amanhã, hein? Não. Ah, te liguei ontem. Não pode. Não pode começar a frase com ele. Então, as bancas gostam de dar essa dica também, ó.
Acho que eu errei, né? Tô voltando? Isso, ó. Ah, tá de cabeça abaixo de novo. Então a C a gente já trocou. Já errou. Já achamos que... A B. É. A B. Vamos ver. Nos propomos. Pode? Não. Pronto. Não pode começar a frase com ele. Tem mais algum? Não. Já eliminamos então a letra C também. Estamos entre A, D e E. Por causa do ia e por causa de começar a frase com ele. Outra coisa. Se o verbo estiver no particípio, termina com ado ou ido, grava isso pro resto da sua vida, tá? O verbo termina com ado, ido, não pode usar ênclise. Você não pode falar assim, ó, puxa, se tivesse me avisado, eu teria ajudado-te. Ajudado-lhe. Não sei se é o, a ou lhe que usa aí. Ajudado-lhe. Ah, eu teria convidado-te. Não pode. Se o verbo termina com ado e ido, não pode ter pronomezinho depois dele. Facinho? E as bancas adoram fazer isso, hein? Se o verbo termina com ado e ido, não pode ter pronomezinho depois dele. A B já foi, a C já foi. Vamos ver, ó. Nem sempre nos damos conta da importância de preservarmos-nos, tudo bem? D. Viam-se pessoas revoltadas que não tinham conformado-se. Pode? Não. A D já foi embora. Tchau para D também. Joia. E mais uma dica. Palavra negativa. Não, nunca, jamais. Ela vai pegar o pronomezinho e vai colocar perto dela. Porque a palavra negativa é forte. Aí você tem que colocar o pronomezinho fraco. Tá? E quase todo concurso tem palavra negativa. A gente já eliminou a B, a C e a D. Vamos lá, ó. Nem sempre nos damos. Ó, o verbo é damos. O nos está antes do verbo. Tem palavra negativa aqui? Não, mas tem um advérbio que tá certo, tá? Conta da importância de preservarmos-nos. Ó, o verbo preservarmo. Tem uma palavra negativa antes do verbo? Não, então pode colocar o nos depois, a princípio, tá? Vamos ver a E. Esforçam-se. Aqui tá certo, né? Ó? Porque eu não podia colocar o C aqui. Se esforçam. Esforçam-se para que as mensagens do celular não... Atenção. Nos distraiam. Olha o erro aqui, ó. Qual que é a certa? A. Tá bom? Então, uma dica legalzinha é ver as erradas primeiro. Depois ficar procurando. Imagina só, a letra A tá certa. Aí você não tem muita experiência, você não pratica aula, você não vem em cursinho. Aí você fica assim, ó. Nem sempre nos damos conta da importância de preservarmos na disposição. Não tô achando o erro aqui, não tô achando. Aqui também não tô achando, deixa eu pensar. Você vai ficar o dia inteiro, você não vai achar o erro. Não tá errado. Você tá perdendo tempo, né? No cursinho você vai falar assim, não, acha o erro das outras, elimine. Aí você elimina rapidinho, achou. Essa é a diferença do aluno que estuda, que tem o professor auxiliando, para o aluno que vai tentar a sorte, aventureiro. Concordância. Nós já falamos hoje, ó. Concordância. Verbal. Concordância verbal é o verbo concorda com o núcleo do sujeito. E nominal é as palavras que concordam com o nome, tá? Vamos ver isso aqui, ó. Concordância nominal parece erro de digitação. E concordância verbal tem que achar o verbo, achar o sujeito e achar o núcleo do sujeito, ó. Está escrito em conformidade com a concordância da norma padrão. Esse livre comentário sobre o texto. Então ele quer em concordância, né? Em conformidade. Acerta. Ele quer acerta. Letra A. As personagens de Virginia Woolf dispõem de grande sensibilidade e densidade. Acha o verbo primeiro. Dispõe. Tá no singular ou no plural? É só isso que ele quer saber. É singular ou plural. Só isso. Para isso você tem que achar o núcleo do sujeito. Pergunta pro verbo para achar o sujeito, ó. Quem dispõe de grande sensibilidade? As personagens de Virgínia. Isso aqui tudo é o meu sujeito. Ó. Tudo isso aqui é o sujeito. Eu chamo de número 1. O verbo eu chamo de número 2. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Qual que é o núcleo, a palavra mais importante desse sujeito? Personagens. Tá? O as está acompanhando personagens, é o artigo. E de Virgínia, não sei o que lá,
é o adjetivo, a locução adjetivo. Personagens é a palavra mais importante. Está no plural. O verbo deveria estar no dispõem. E ele quer a certa, então essa está errada. B. As inquietações que couberam a ela registrar em seu livro têm origem autobiográfica. Não vai viajar aqui, ó. O verbo é couberam. Até tudo bem, vai. As inquietações couberam. Até aqui tudo bem. Mas o verbo principal dessa frase é isso aqui, ó. Tem. Quem tem origem autobiográfica? Tudo isso aqui é o sujeito. Ó, o sujeito, ó. Tudo isso aqui é o sujeito, número 1. Esse aqui é o número 2. Qual que é o núcleo desse sujeito? As inquietações que couberam a ela registrar em seu livro. Inquietações. Está no singular ou no plural? Plural. Então o verbo ter, tem e vem, no singular ele não tem acento e no plural eles têm. Eles têm acento. Aqui deveria ter. Tá? Tem aula só disso? Tem aula só disso também. Errado. C. A escritora sempre buscou, olha o verbo. Quem buscou? Joia. Número 1, concordando aqui com o número 2, certo? Meios para que suas perspectivas de estilo se ampliasse. Quem se ampliasse? Suas perspectivas de estilo. Aqui é o 2, aqui é o 1. Qual que é o núcleo desse sujeito aqui? Perspectivas. Está no plural. Tinha que ser ampliar sem. Se ampliassem. Errado também. D. Trata-se de obras densas. O verbo trata-se de obras densas. Puxa, não sei essa, já vou dar a dica aqui. Que enfocam a natureza humana em sua complexidade. Quem enfocam? As obras densas. Esse verbo aqui tá certo. As obras densas. As obras, é o núcleo, ó. Agora, trata-se... Será que esse verbo aqui tá certo? Concordando com isso aqui? Deixa aqui... Não, tá errado não. Tá certo. Mas deixa ele aqui por enquanto, estou na dúvida. Vamos tentar eliminar E? A narrativa no século XX foi revolucionado. Olha, não parece erro de digitação? Porque a nossa questão, ela fala em conformidade com a concordância. Ela não fala se é concordância verbal ou nominal. Então pode ser concordância nominal. A narrativa foi revolucionada. Olha o erro aqui, ó. Por eliminação, eu já sei que é a D. Qual que é a dica para eu saber se esse verbo aqui está certo agora? Trata-se de obras densas. Seguinte, pessoal. Toda vez que eu tiver o verbo mais o pronome ser, é fácil. Se não tiver preposição, vamos pensar aqui, ó. Vende-se casas. E precisa ser... Aqui tá errado, tá? Já vou explicar. Precisa ser de... motoristas. Contrariei, hein? Precisa-se de motoristas. Quem vende, vende algo. Tem preposição? Não tem preposição? Eu não vou desenhar uma caixinha. Aqui na frente é o sujeito. Quem precisa, precisa? Tem preposição? Eu desenho a caixinha. Aqui não é o sujeito. Fechou? Essa é a brincadeirinha que a gente faz, ó. Quem vende, vende algo. Tem preposição? Não. Não desenho caixinha, ele é o sujeito. O verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. Casas. Vendem-se. Vendem-se casas. Quem precisa, precisa de. Tem preposição. Fiz a caixinha, não é o sujeito. Motoristas? Pode ser, precisa-se. Tranquilo. Ele não é o sujeito, o verbo não precisa concordar com ele. Morreu. Ó, quem trata, trata de algo. Desenho caixinha. Obras, está no plural? Pode deixar o trata-se sem. Pensa assim também, ó. O trata-se, consegue enxergar que a obra está no plural? Não, tem uma caixinha na frente atrapalhando. Tá bom? Então, essa caixinha aqui já matou a questão. Letra D. Vamos para outra? A caixinha serve só para isso. Para o verbo ficar sossegadão. Então, ó, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, cuidado com o verbo mais ser. Tem caixinha? Tem. Não é sujeito. Não tem caixinha? É sujeito. Crase. Crase, pessoal, eu acho que é a última questão aí. Não, tem conjunções ainda, né? Conjunções e regência. Agora estamos na 7. Questão de crase, ó. Assinale a alternativa em que o emprego do sinal indicativo de crase está em conformidade.
Ele quer a certa ou errada? Certa, certa, certa. Pensa 3 vezes que não erra. Aí tem, ó, foi a uma, a sinal, a fumar, a boca e a muitos. Existe uma aula fantástica de crase, que a gente ensina desde o porquê. O que é a crase? É a junção da preposição a com mais 3 possibilidades. Aquele, aquele, aquilo, artigo a ou pronome a, substituindo o substantivo a. E por que não pode ter crase nessa aula? A gente vai ver o porquê que não pode ter crase antes de nomes masculinos. Nessa formação a gente vai ver. Antes de decorar, a gente vai ver por que não pode ter crase antes de verbos, no infinitivo. Por que não pode ter crase antes de palavra no plural, se o a estiver no singular. Por que não pode ter crase antes de um e uma, porque aqui já é o artigo. Então não vai ter um artigo ali dentro, tá? Mas, para prova, se alguém que eu gosto muito falasse assim, me dá uma dica de crase que eu vou fazer uma prova agora. Eu falo, decora isso aqui, ó. Não tem crase antes de nome masculino, antes de verbos, antes de palavra no plural, antes de um e uma, pronome definido, esta, essa e cujo e pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ah, existem musiquinhas, existem funks, existem. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? A minha aula, eu gosto de fazer vocês decorarem e entenderem por quê. Entendendo por quê, vocês já decoram automaticamente. Tá, é uma aula de 2 horinhas mais ou menos pra gente falar sobre crase e mais 6 horas pra gente ficar fazendo exercício e nunca mais errar. E vai sair adorando crase. Masculino, verbo, plural, um e uma. Pronome indefinido, esta, essa e cujo, pronome pessoal do caso reto. O tabagismo já foi comparado a um e uma. Não tem? Artigo? Não pode. Hoje, fumar já não está associado a sinal. Eu falo meu sinal ou minha sinal? Meu sinal, palavra masculina, não pode. Muitos jovens passavam a fumar. Fumar não é verbo? Não pode. O garoto levou o cigarro à boca. Meu boca ou minha boca? Feminino. Quem leva, leva algo a algum lugar. Essa que é a aula de crase. Opa, a princípio aqui tem. Para não ficar perdendo muito tempo aqui, que eu já falei que não é para perder tempo na correta, vamos tentar eliminar E. Dedicou-se a muitos. Além de estar no plural, ainda é pronome indefinido. Devia valer 2 pontos isso aqui. Quem erra devia perder 2 pontos. O garoto levou o cigarro à boca pela primeira vez. Letra D, de Daciolo. Joia? D de Daciolo. Que eu não sabia que existia esse nome. Deve ser bíblico esse nome. 8ª, regência. Regência a gente vai lembrar das preposições, tá? Ó, assinale alternativo em que o vocábulo destacado está empregado em conformidade com a norma padrão da língua. Certa, certa, certa. O recruta estava ansioso sobre saber. Quem está ansioso, está ansioso... Nossa, sem brigar, vai. Quem está ansioso por algo. Né? Eu estou ansioso pela prova, eu acho que é por. Sei lá, eu posso estar errado também, mas não é sobre, isso eu sei. Quem está ansioso por algo. O sobrenome de Platão provocou uma reação inesperada sobre... tinha uma charge aqui do Recruta Zero, que eu adoro. O sobrenome de Platão provocou uma reação inesperada. Quem provoca uma reação, provoca uma reação... Isso, obrigado. Não é? Interrogado acerca de seu nome completo, Platão não hesitou. Quem hesita... Não, é em fazer algo também. Em fazer algo. Recruta Zero demonstrou curiosidade. Quem demonstra curiosidade, pode ser por ou para, que o para é o, né? É o por mais a. O Recruta Zero sabia. Quem sabe? Algo. Tem preposição? Pronto, já, ó. Mesmo essa aqui sendo meio chatinha, elimina as outras e vai nela. O Recruta Zero demonstrou curiosidade para saber o sobrenome de seu companheiro. Fácil, não é? Português é maravilha, cara. Português é gostosão. Vamos para o último? É para cá. Conjunções. 15 conjunções. Parece que assusta, são cada nomes, né? Quem diria que a palavra mas é uma conjunção coordenativa adversativa? Nossa, eu sempre falo mas, né? E... você fica assustado, e não é. A aula de conjunções,
Eu provo para vocês que você consegue resolver sem a aula, mas com a aula você vai resolver mais rápido. E mesmo assim eu dou a aula, que é uma aula grande, que você vai lembrar de todos os nomes. Vou te dar macetes, vou te dar musiquinhas. Então você vai sair daqui fera. Tem aluno que fala para mim, professor, caiu uma de conjunção subordinativa concessiva e eu cantei a musiquinha e fui feliz. Muito legal. Vamos ver isso aqui, ó. Um macete, por exemplo, conjunção. Os termos se e porquê em destaque nas frases. Se um aparelho registrasse tudo o que, então tinha um texto, né? E porque a mulher que está esperando o homem podem ser substituídos no contexto sem alteração do sentido. Ele que acerta. Toda vez que o se puder ser trocado por caso, ele vai ser uma conjunção condicional. Quem é casado sabe o que é uma condicional, né? Condicional. E toda vez que o se puder ser trocado por isto, ponto, ele vai ser uma conjunção integrante. A gente vai ver isso na prova. E nesse caso aqui, ó, caso um aparelho registrasse tudo o que, pode ver a frase toda depois que vai dar certo com caso, tá? Com quanto? Com quanto tá na nossa musiquinha das concessivas. Ainda que, apesar de que, embora mesmo que, com quanto que sobra lá, com quanto. Ainda que, também tá na musiquinha, ó. Ainda que, apesar de que, embora mesmo que, com quanto. Posto que, a medida que, essa aqui é proporcional. O se dá para trocar por? Já matamos a questão. E o porquê junto, sem acento, dá para trocar por pois. Na aula de porquês, a gente vê isso aí. Tá joia? Então, espero ter ajudado. É isso que cai mais. Sempre cai verbo. Eu falo, falta uma? Ah, só para ver se vocês estão ligeiros. Vamos lá então. Pontuação. Pontuação. Pontuação é o seguinte, ó. Macetão aqui. Em todas as questões da prova, em todas, tudo que tiver entre vírgulas é só para nos atrapalhar. Joia? Menos nas questões de pontuação. A questão de pontuação você vai ter que levar em consideração a vírgula, por que ela está ali. Nas outras questões, questão de concordância verbal, por exemplo, fala assim, ó, os alunos... Não, vou falar outra frase, ó. Chegou os documentos que esperávamos. Isso aí é questão de concordância verbal. O que chegou? Os documentos, então é chegaram. Mas vai atrapalhar a gente quando estiver escrito assim, ó. Chegou ontem à tarde, durante a revista matinal, os documentos que esperávamos. Tudo que tiver entre vírgula vai estar só para nos atrapalhar. Você apaga ele, você risca ele, vai ficar assim, ó, chegou os documentos. Tá errado. Na questão de pontuação, você não pode fazer isso, riscar o que está entre vírgulas. Tá bom? Ela é importante. E o que a gente tem que levar em consideração nas questões de pontuação? Vamos fazer um macetezinho aqui, ó. Número 1, número 2, número 3 e número 4. Muito fácil isso aqui. Eu já falei ali na aula, ó. Número 1 é o sujeito. Número 2 é o verbo. Número 3 é o complemento do verbo. E o número 4 são os adjuntos. Esses 3 primeiros, eu começo pelo verbo. Eu acho o verbo, grifo, e pergunto assim pro verbo, ó. Quem fez isso? A resposta vai ser o sujeito. Aí depois eu falo pro verbo, fez o quê? A resposta vai ser o complemento. Tem verbo que tem complemento, tem verbo que não tem complemento, tá? Tem verbo que tem complemento, são os verbos transitivos. Tem verbo que não tem complemento, são os verbos intransitivos. Ó, meu tio Mário, adoro ele. Meu tio Mário comprou um carro novo, ontem em Taubaté. Outra frase. O bebê nasceu chorando ontem no hospital. Vamos lá. Acho o verbo, pergunto quem? É o sujeito. Pergunto o que? É o complemento. E esses adjuntos? Adjuntos é coisa de curiosidade. Quando
onde, como. É curiosidade só. Se eu começar pela primeira frase aqui, ó. O bebê nasceu chorando ontem no hospital. Qual que é o verbo aqui? Nasceu. Que número que é o verbo? Opa, o verbo é? 2. Aí eu pergunto pro verbo. Quem nasceu? O bebê. O bebê é número 1. Se eu chegar nos meninos da sala, eu falo assim, ó, o bebê nasceu. Você vai falar, firmeza, parabéns, tal. As meninas vão falar, nasceu quando? Como e onde? Curiosidade, atributo feminino, não é? Mas o verbo nascer, eu não consigo perguntar nasceu o quê? Tá vendo, ó? Quem nasceu? O bebê. Nasceu o quê? Não dá. Aqui em cima dá, ó. Meu tio Mário comprou um carro novo ontem em Taubaté. Qual que é o verbo? Número? Quem comprou? Meu tio Mário. 1. Comprou o quê? Um carro novo. É tudo isso aqui, ó. Número? 3. Tá vendo? Aí dá pra perguntar, comprou o quê? É verbo transitivo. Aqui é verbo intransitivo. Já morreu, ó. Nasceu. Não morreu, só nasceu. O bebê nasceu. Morreu a frase. Aqui é a pergunta das menininhas. Meu tio Mário comprou um carro novo. Quando? 4. Onde? 4. Se estiver nessa ordem crescente, 1, 2, 3, 4, 4, não tem vírgula. Beleza? O bebê nasceu. Tá na ordem crescente, né? Aí nasceu o quê? Não tem, é verbo intransitivo. Mas as meninas vão perguntar, como? Chorando. Quando? Ontem. Onde? No hospital. 1, 2, 4, 4, 4. Tem vírgula? Não. Não tem vírgula. Tá? E a gente vai ver também que é proibido, a banca vai dar também de lambujas aqui para nós, ó. Proibido separar o sujeito do verbo com vírgula. Meu tio Mário, vírgula, comprou. Não pode. Só se eu tivesse um adjunto aqui no meio. Meu tio Mário, ontem, eu peguei o ontem e coloquei aqui, ó. Aí vai ter 2 vírgulas. Caso contrário, o sujeito do lado do verbo não tem vírgula. É proibido também separar o verbo do complemento. Comprou o quê? Comprou, vírgula, um carro. Tá vendo? Não pode. E é proibido separar a qualidade da coisa. Um carro, vírgula, novo. Tá bom? Esse aqui vai ficar como se fosse um vocativo, ó. Tô chamando você, meu tio Mário comprou um carro novo. Tô chamando você de novo. Tá bom? Inclusive, meu tio Mário, ele comprou um carro, e a gente chama ele de Marinho, tio Marinho, né? E ele comprou um carro azul. E meu pai, brincando com ele, falou assim, comprou um carro azul, Marinho? Tá vendo? Brincadeira, só que chamou o meu tio de Marinho, usou o vocativo. E meu pai tem um amigo também que chama, o apelido dele é Boné, é um gordinho. E comprou um Gol. Aí meu pai chegou nele e falou, você comprou um Gol ou Bolinha? O Gol Bolinha, chamando ele de... E esses dias eu saí pra lanchonete e a filha do meu amigo tava com a gente foi comer bolinho caipira. Eu falei, duvido você chegar na mulher e falar, tem bolinho caipira? Então, ó, separar a qualidade da coisa com vírgula vai ficar parecendo vocativo, não pode, tá? Seguindo a norma padrão da língua portuguesa, a frase um levantamento mostrou que os adolescentes americanos consomem em média 357 calorias diárias dessa fonte, recebe o acréscimo correto das vírgulas em correto, correto, correto. Vamos lá. Um levantamento mostrou, acha o verbo. Ó, quem mostrou? Um levantamento. Tem vírgula separando? Não, até aqui tá certo. Mas daí eu pergunto, mostrou o quê? Tem vírgula separando o verbo do complemento. Não pode. Ah, tá errado. Vamos ver se tem outro mostrou o quê? Mostrou... a outra aqui, ó. Mostrou o quê? Os adolescentes? Também não, ó. Um levantamento mostrou. Aqui não tem vírgula. Um levantamento... Ó, mostrou. Quem mostrou? Ó o sujeito sendo separado do verbo. Não pode. Então já tiramos, ó. A, B, C, D, E. Ficou só a C e a E por enquanto. Um levantamento mostrou que os adolescentes americanos consomem. Quem consomem? Americano. Número 1. Número 2. Os adolescentes americanos, vírgula, consomem? Pode? Pronto, já matei a questão. Um levantamento mostrou que os adolescentes americanos consomem, em média, 357 calorias diárias dessa fonte. Tira o que está entre vírgulas só por questão de... Os americanos consomem 357 calorias diárias dessa fonte. Significa que esse em média era o número 4 que tinha que estar aqui. E ele está ali entre vírgulas porque ele está deslocado. Fácil. Questão de vírgula é uma questão grande. Questão de pontuação é uma questão grande que cansa.
cara vai ficar tentando fazer sozinho, não sabe macetezinho, ele vai dançar, tá bom? Então agora sim, finalmente, chegamos ao fim. Espero ter ajudado, gostei de recebê-los aqui. Eu sou o professor Fernando Alves, tenho um canal no Instagram lá com vídeos, com dicas, professor Fernando Alves, canal no YouTube também, tá? E estamos esperando pelos senhores e as senhoras aqui no Êxito, para nossa turma de sucesso, com os melhores professores, professor Kaká, professor Fernando Nishimura. Ele é o melhor e ainda traz doce, bolo, é difícil competir com ele. Chocolate, a professora Nelly, tá bom? Além de ser o melhor, ainda agrada, então é difícil competir com ele. Gente, um abraço, obrigado.